Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Brenda. Hoje nós estamos aqui juntos, reunidos, para falar, né, para fazer uma das etapas da disciplina Metodologia do Ensino da Educação Física, da atividade 1 do Fórum, onde a gente necessitou ler 3 textos, para ver a relação desses textos entre eles e com relação à nossa realidade. Nosso grupo é composto por mim, né, Brenda Pontes, Caio, Fernando, Thales Ageu, e também o nosso querido César Ramos. Então é César Ramos. E aí, Thales vai falar os nomes dos textos pra gente aí, pra gente dar continuidade à nossa conversa, nosso debate aqui hoje. Pronto, show de bola. Os textos base, né, para servir do nosso trabalho. O primeiro texto foi a formação de professores e didática para o desenvolvimento humano, que é de Libânio de 2015. Aí o segundo texto é pesquisa sociocrítica em educação física e formação de professores, de Anaya, Davis, Garcia, ali de 2018. E o terceiro, também de Libânio, chamado Finalidades Educativas Escolares e Escola Socialmente Justa, a Diversidade Sociocultural, já um pouco mais recente, de Libânio e Eliane, de 2020. Maravilha, agora cada um vai falar um pouco sobre o que conseguiu refletir durante o processo de leitura e também na produção das etapas que foram pedidas, né, durante a atividade do fórum. E eu posso começar, né? Mediante as leituras e reflexões que eu fiz, né, eu observei que os textos eles se complementam ao destacar que as escolas e a formação de professores devem estar orientados para o desenvolvimento humano. Então, o primeiro texto ele vai focar mais nas finalidades da escola, garantir a justiça social, né, por meio de acessos ao conhecimento e também ao reconhecimento da diversidade sociocultural que existe. No segundo texto, a gente vê também a questão da formação dos professores, apontando que somente docentes bem preparados são capazes realmente de interagir com o conhecimento disciplinar e também pedagógico. E poder realizar também uma proposta de escola justa. E aí a gente percebe essa convergência, né, nas ideias, onde que não há uma escola socialmente justa se não temos professores preparados para unir essa diversidade e também gerar uma igualdade, né, que a gente chama de equidade, que é mais correto falar, nos conhecimentos, na questão biopsicossocial e também nos conhecimentos científicos e também na prática pedagógica dos professores. Passo a palavra para os colegas, que foi basicamente isso que eu observei. E aí a gente no final pode falar o que isso tem relação com a nossa vivência na escola. Eu posso falar do texto? Como vocês estão escutando aí direitinho, porque eu estou aqui dentro do carro, tá ok, né? Eu destaquei o texto aqui de Libânio sobre formação de professores, a formação dos professores didática para desenvolvimento, onde Libânio ele faz uma crítica da formação docente, onde há uma separação entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico, né? E para a realidade da gente, a gente tem aqui, é muito claro, quando a gente dá aula no 6º ano, ou então no Fundamental 1, é uma preocupação de educação física com a disciplina e a preocupação com a professora que dá aula de português, matemática e tudo, né? Os polivalentes, com a preocupação de como ensinar. Então, isso é exatamente a crítica do artigo Libânio, né? Enquanto há uma formação de disciplina como educação física, geografia, se preocupa somente com os conteúdos, existe outra licenciatura que está preocupada com uma forma de ensinar. Então, o artigo fala muito bem sobre essa crítica e, no final, ele conclui que... Aí ele cita alguns autores, né? Como Fluman, os autores franceses, que tem no texto, que Vygotsky, também, que tem um pensamento semelhante. Ele conclui esse artigo que deve haver um equilíbrio entre a formação pedagógica e a formação da licenciatura, das demais disciplinas, né? Que a gente vê, e na prática da gente, a gente vê muito isso na nossa prática, né? Quando a gente trabalha no Fundamental 1, às vezes a gente está preocupado com a disciplina, quem trabalha no Fundamental 2, o professor de história está preocupado com o conteúdo dele, para terminar. Algumas imposições da Secretaria de Educação diz respeito a isso, que a gente tem que cumprir aquele... E agora com a BNCC, que é outra crítica também, que eu faço a BNCC também, né? Que não só essa, como outras críticas também da BNCC, né? Que ingesta os conteúdos, né? Ou seja, o foco é exatamente nos conteúdos, né? E Libânio, ele faz essa crítica muito veemente nesse artigo aqui, que ele fez em 2015, né? E hoje cabe a gente analisar um pouquinho sobre essa situação, né? De fato, né? Até porque a BNCC foi em 2017, né? Se não me engano. Sim, 2017 foi metade. Ela já vinha sendo discutida há um tempo. Existem alguns autores que criticam a BNCC porque não houve um tipo de escuta com os docentes de forma eficiente, né? Foi uma imposição de algumas cargos de ministério sobre isso aí, que é para a educação física tem o seu lado positivo, né? Desculpa se eu estou fugindo um pouco do assunto, do artigo, mas uma crítica que a gente não tinha, né? Um norte de conteúdo, principalmente a educação física. A gente vinha saindo de uma época de ditadura e veio rolar bola, né? A gente não sabia o que fazer, então só entregava a bola para os meninos e veio depois fazer qual o conteúdo da educação física, né? Veio os parâmetros curriculares nacionais, né? Os famosos PCNs, né? Eu vou dizer que existe um conteúdo para a educação que precisa ser trabalhado, mas até então a gente não sabia o que fazer no 6º ano, 7º ano, no 8º. Então é positivo a BNCC deu um norte pra gente, né? Mas em compensação ela não levou muito em consideração a diversidade cultural que o país tem, né? E também tem a ver com o artigo do Libânio, quando ele fala, entendeu, que a gente tem que ter os dois lados, né? Se preocupar com o conteúdo e também como deve passar esse conteúdo para aqueles alunos, né? Desculpa aí se eu estendi demais, tá? A gente só tem no máximo 15 minutos aqui, eu tô dentro do carro aqui. Desculpa aí. Pode passar. Vou passar o meu entendimento, com base na leitura dos textos, né? 1 e 2, da semana 1 e 2. Primeiro, eu vou falar do texto de Libânio e Silva, né? Que é a escola socialmente justa, que ele mais falou no artigo, né? Se manifesta de forma concreta na minha realidade, certo? Que a minha escola, ela entra na escola socialmente justa, ela tenta ser socialmente justa. De que forma? Oferecendo espaço para a participação ativa dos alunos,
como a criação de grêmios, fanfarras, grupo de teatro, e além de incentivar palestras e discussões, certo? É que o Libânio ele diz que o que é uma escola socialmente justa, né? No texto 2, ele tem a visão da didática da seguinte situação: o currículo não prioriza a memorização do conteúdo, né? Antes era o que era memorizar, certo? Hoje, a nossa escola, onde eu trabalho, a prioridade não é memorização, certo? Em vez disso, é buscar uma forma em que o aluno formule as suas próprias opiniões e resolver problemas. Onde hoje entra a BNCC com as habilidades, né? As habilidades da BNCC hoje é que o aluno ele tenha condições de criar suas próprias opiniões e resolver esses problemas, certo? Essa também é uma abordagem que reflete a importância de integrar conhecimento disciplinar e pedagógico, certo? O principal desafio é o desinteresse de alguns alunos em aprender e permanecer na escola. A dificuldade é essa. Eu acho que deve ser de todos os nossos colegas também. Dificuldade do aluno permanecer e ele querer aprender. Né? São sabedores que hoje, infelizmente, nós temos muitos alunos alfabetizados na nada. Né? Então, é difícil para um aluno querer aprender, certo? E interagir com outros alunos se ele tem dificuldade de uma leitura, se ele não sabe ler. Por isso que é um abandono maior nas escolas. O aluno ele não consegue aprender porque ele não sabe ler. Né? Já o artigo FETS, né, Pesquisa Sociocrítica, ele apenas não desenvolve a parte técnica esportiva, é uma coisa que ele faz, certo? Mas sim, o conhecimento pedagógico, na autonomia, na leitura e no segmento dos alunos. É uma crítica muito feita em cima do tecnicismo. Né? Naquela época que era o roda, o tecnicismo. Nós vamos formar apenas atletas. Tirando os melhores, os outros não deixamos de lado. Né? Hoje essa história é totalmente diferente. Né? Nós temos hoje uma maneira de interagir e integrar todos os alunos. Faça parte da aula de educação física, né? Sem escolher o atleta ou a pessoa que está participando. O maior objetivo desse grupo foi essa, né? E até porque o nosso papel é formar cidadão, e eles consigam ser protagonistas da sua própria vida. Né? Eles consigam sair ao terceiro ano da cidade e prosseguir seu caminho. Foi basicamente o que eu entendi desses 3 ativos, né? Pensando dessa forma, eu acredito é o tecnicismo. Deixando de lado o tecnicismo e partindo para a pedagogia, a economia, uma leitura, um segmento de trabalho. Então, assim, eu vou dizer, eu vou falar muito sobre o caráter aqui, mas tem um ponto que ele deixa falar essa nossa pretinha da justiça, ele vai justamente e novamente, estudar 15 anos, há mais de 15 anos, ele falou que ele essa cultura que vai acontecer, que ele vai falar que Só para complementar o que Thales falou aqui, eu acredito muito nisso, assim, que se nós, antes de qualquer coisa, antes de sermos professores, de termos conhecimento sobre algo específico, que é a educação física, nós precisamos ser humanos, porque a gente está lidando com pessoas humanas que estão ali para fazer trocas de conhecimento mesmo. A gente aprende, a gente ensina juntos, né? A gente ensina os alunos ensinam a gente, nós aprendemos com eles, né? Então isso é importante, essa humanidade. Se nós não tivermos humanidade, nada do que a gente passa para os nossos alunos serve, né? Então isso é muito importante. Então acho que é isso, gente. Obrigado pela discussão. É sempre muito importante e muito agregador fazer parte desses momentos. E agradecer a todo mundo pela participação.
Até mais. É Tchau, isso. tchau. Valeu. Obrigado. Valeu.